Bom dia, juventude. Bem-chegados. Muito obrigado pela vossa paciência, sobretudo os primeiros que já aqui estavam quando eu cheguei, que foi para aí há 40 minutos. Eu sei que vocês têm todos que ser revistados, porque são potenciais bandidos. Eu vi lá fora todas as armas que a polícia apreendeu, portanto... Estou a ver que estamos aqui entre amigos. Bom, de facto, eu sou maestro, tenho 31 anos, portanto, para vocês, se calhar, já tenho o dobro da idade de alguns que aqui estão, mas de acordo com aquilo que é a minha profissão, eu sou muito jovem. Os maestros normalmente não se reformam. Quanto mais velhos ficamos, mais nos pagam para nós fazermos concertos, porque a certa altura cada concerto pode ser o último. Há maestros com 80, 90 anos que têm um cachê altíssimo porque podem literalmente morrer a dirigir a orquestra. Isto é verdade, há muitos maestros que morrem em palco. Claro que não é esse o meu desejo, mas gostava que entendessem que a pessoa que vos está a falar, mesmo que eu possa parecer um adulto, um tipo que já está deslocado da fase em que vocês estão na vossa vida, eu também vos falo enquanto jovem. E vou-vos explicar um bocadinho do que é ser maestro, mas como eu sei que nem todos aqui são músicos, nem todos aqui se calhar se interessam pela música. Já agora, posso só ver mãos no ar para alguém que toca um instrumento, alguém que... Ok. Obrigado. Pronto, diria que temos, se calhar... Está bem, já podem baixar. Obrigado. Diria que temos, se calhar, uns 10% músicos. Não sei se depois vão querer seguir música ou não. Mas gostava de vos falar de algumas coisas que eu próprio fui aprendendo com a experiência e que adorava que alguém me tivesse dito quando eu tinha a vossa idade, porque se calhar tinham-me ajudado a evitar alguns erros que fiz ou a perder tempo com algumas escolhas, sendo que depois também acabamos por crescer com os erros, mas em todo o caso acho que é importante dizer-vos isto. Quando eu tinha a vossa idade, eu gostava de imensa coisa. Eu não sabia que ia ser músico, eu tinha imenso jeito para escrever, eu tirava fotografias, eu desenhava, eu tocava piano, adorava filmes, vinha do liceu para casa e cada dia era assim uma espécie de buffet. O que é que eu vou fazer hoje? E às vezes tinha uma máquina fotográfica antiga de rolo que tinha mandado restaurar e ia tirar fotografias pela cidade. Outros dias levava um caderno e fazia desenhos. Portanto, eu tinha imensos interesses e não sabia ao certo o que é que ia fazer da minha vida enquanto profissional, o que é que eu ia estudar na universidade para depois fazer. E neste momento em que vocês estão a 1, 2, 3, 4 anos de distância de decidirem o que é que vão estudar na universidade e, portanto, fechar muitas portas. Por outro lado, abrir algumas portas, mas fechar algumas portas. E eu lembro-me que havia colegas meus que o que mais lhes interessava era ganhar uma independência financeira. Portanto, começar a ganhar dinheiro desde cedo e, portanto, ei-los a irem para a economia, a estudarem, para serem profissionais na área das finanças, na área da economia. Outros tinham um espírito mais altruísta, queriam contribuir para a sociedade, queriam estar ao serviço dos outros e, portanto, enfermagem, medicina, também a decidirem ser professores. Outros a quererem ser artistas, porque sentiam que tinham uma paixão por uma arte, fosse ela qual fosse, e, portanto, quiseram profissionalizar a paixão. E isto é uma coisa que todos vocês podem pensar, porque todos nós temos paixões, seja jogar um jogo de computador, seja música, seja escrever poemas, o que for, nós todos temos interesses e na fase em que vocês estão, vocês vão decidir se querem manter esses interesses para o resto das vossas vidas como um hobby, uma prática, enquanto amadores chegam ao fim de casa do vosso trabalho e dedicam-se àquilo que gostam de fazer nos tempos livres, o que é ótimo, ou podem decidir que as coisas de que gostam são tão importantes que só temos esta vida, portanto, vamos fazer disso carreira. E quando decidem profissionalizar a vossa paixão, e eu não estou a dizer que uma coisa é boa nem má, não estou a recomendar uma nem outra, porque as duas têm vantagens e desvantagens. Mas quando decidem fazer aquilo que eu fiz, que é decidir qual é a coisa de que gosto mais na vida, é música. Então, vou seguir música. Temos um outro perigo, que é o perigo de a coisa que eu gosto mais de fazer não ser a coisa em que eu sou melhor a fazer. E isto às vezes é dramático, e eu vi muitos colegas meus que estudaram comigo, que participaram em masterclasses comigo, etc., em diferentes fases da vida deles, a não conseguirem chegar ao ponto de serem maestros e de terem uma carreira, porque, embora eles adorassem a direção de orquestra e ser maestros, eles não tinham imenso talento para aquilo. E isto, às vezes, é muito triste, e eu estive a fazer de júri no programa Ídolos no ano passado,
e ouvimos 300 e tal candidatos que foram lá cantar. Pessoas que tinham essa paixão pela música, mas que tinham optado por outros caminhos nas suas vidas. E muitas vezes, foi duro dizer isto, mas foi preciso dizer que se calhar você adora cantar, mas ainda bem que é bombeiro, porque provavelmente é melhor como bombeiro do que como cantor. Portanto, mantenha a música nesse lado da sua paixão, de uma coisa que lhe dá muito alento, mas ia ser terrível se tivesse que viver da música, porque às vezes a nossa paixão não é o nosso maior talento. Mas bom, vamos imaginar que a vossa grande paixão também é a coisa em que vocês são melhores, seja jogar um videojogo, seja música, seja poesia, seja o que for. Então decidem fazer um curso nessa área e entrar na carreira por aí. Na verdade, esta não foi a escolha que eu tomei logo no início. Eu inscrevi-me num curso que percebi passados 2 ou 3 semanas que era o curso errado para mim. Eu escolhi o curso de Ciências da Comunicação, que era um curso para ser jornalista, para trabalhar nos meios de comunicação, talvez para dar aulas. Não tinha muito claro na minha cabeça o que é que ia fazer com aquilo. E ao fim de 3 semanas percebi que não ia dar para mim aquele curso, ia ser infeliz, porque o que eu mais gostava era da música. E então, para mim, esse momento aconteceu já no ensino superior, já tinha 18 anos, e decidi que não ia ser por ali. Então, fui para a música. E ao ir para a música, aconteceu uma coisa, e é isto que eu gostava de vos dizer, porque acho que é importante, porque eu vejo-vos com diferentes formas de ser e de estar e de vestir e de aparências e percebo que têm backgrounds muito diferentes, muito ricos. Imagino que todos vocês têm muitos interesses e organizar esses interesses todos e deixar cair muitos deles às vezes é uma pena. E eu lembro-me que quando fui para a universidade e mudei de curso para a música, comecei num percurso de muitas renúncias, porque estudar piano, para ser pianista, é duríssimo. É como ser atleta de alta competição. Os dias são todos passados a fazer aquilo, a estudar o instrumento para ganhar uma capacidade técnica muito elevada, para conseguir tocar peças dificílimas, melhor do que todos os outros. E depois há uma sensação de culpa, que é cada vez que eu decido fazer uma pausa e parar durante 3 horas para ir descansar, para ir dar um passeio na praia, o que for, na minha cabeça eu estou a pensar, eu parei, mas há alguém nesse mundo que não parou, que está a estudar estas 3 horas e, portanto, vai-me passar à frente. E por isso começamos aqui em mind games, nós próprios, sobre o nosso valor e aquilo que conseguimos fazer. E, portanto, a minha vida, que era uma espécie de caleidoscópio, com muitos interesses, muitas coisas em que eu até era bom a fazer, de repente tornou-se uma espécie de funil, em que eu só vejo música. E quando isto acontece, por um lado é bom, porque eu estou a ir mais fundo naquilo de que gosto, mais fundo do que nunca tinha ido. De repente eu estou a viver na bolha da música, mas não deixa de ser uma bolha. E uma bolha pode ser bom, pode ser mau, mas não deixa de ser uma bolha. Isto quer dizer que, de repente, todas as pessoas que eu tenho à minha volta são músicos. Só se fala de música. Os temas que estão na ordem do dia para nós são sempre a música. E eu penso, bom, ok, isto é interessante, é uma coisa nova para mim. E, portanto, fiz um primeiro curso, uma licenciatura em Ciências Musicais, que foi quando mudei das Ciências da Comunicação para Música, que era um curso um bocadinho vago ainda, que dava, assim, digamos que um ABC de música, mas ainda podia escolher o que é que ia fazer. E foi durante esse curso que eu decidi que queria ser maestro. E na altura nem sequer disse a ninguém, porque achei que era uma ideia muito parva, muito romântica. Agora vou ser maestro, vou ser aquele tipo, nunca estudei, nunca toquei numa orquestra, vai ser impossível. Portanto, guardei isto como segredo para mim, mas quando chegou a altura de terminar o curso e decidir o que é que ia fazer, se ia fazer um mestrado, se ia procurar trabalho, decidi fazer outra licenciatura e ir para fora de Portugal. E, portanto, passei 6 anos fora de Portugal, fui estudar direção de orquestra para Milão. E quando fui para lá, há muito poucas escolas para estudar para ser maestro, porque basta imaginar que um maestro, para aprender a dirigir uma orquestra, precisa de uma orquestra. E uma orquestra são 30, 40 pessoas que têm de estar disponíveis para eu aprender. Portanto, imaginem que as primeiras 30 pessoas deste grupo são a minha orquestra, vocês vão estar aqui tipo como se fosse o carro de instrução na escola de condução. Vocês vão ser o carro que eu vou usar para aprender. Portanto, o carro vai abaixo, eu não vou conseguir fazer ponto de embreagem, eu vou fazer muitos erros e vocês vão ter que ter a paciência de saber que eu estou a aprender e, portanto, isto vai ser difícil. E isto é horrível, estar na minha posição. Imaginam o que é, a primeira vez que a pessoa vai aprender a fazer o que quer que seja, já tem 30 músicos a olhar para ele. Portanto, cada erro que nós fazemos, por mais pequenino que seja, parece uma coisa gigante. É muito difícil, no início, conseguir ter a capacidade de acreditar em nós suficiente para ultrapassar isto. Mas ainda antes de chegarmos lá, é difícil só entrar
nestas escolas. Esta escola onde eu fui estudar em Milão tinha 2 vagas, 2 apenas. Portanto, pessoas concorriam do mundo inteiro e entravam 2. E a razão de ser é muito simples, porque se nós precisamos de 30 músicos à disposição, não dá para ter 10 alunos e, portanto, ter ali um batalhão de músicos dispostos a tocar para nós. Por isso, estamos a falar de um mundo extremamente restrito de pessoas. Provavelmente, se saírem por aqui, forem pela rua fora e perguntarem às pessoas: o senhor é maestro? O senhor é maestro? Não vão encontrar ninguém. Nós somos, de facto, uma espécie muito rara. São muito poucas as pessoas que conseguem chegar à maturidade na profissão nisto. Mas, bom, lá fiz a minha licenciatura em Itália, passei lá 4 anos e ganhei algumas experiências e, no fim, decidi que tinha ainda de fazer um mestrado. Portanto, tinha ainda de continuar o meu percurso de estudos e ali fui para os Estados Unidos, onde concorri a uma escola que essa admitia 1 aluno. Portanto, já tinha conseguido entrar numa que admitia 2, de repente vou para uma que admite 1 aluno para mestrado e 1 aluno para doutoramento. E eu fiz, na música isto chamam-se audições, que é quando nós estamos perante um júri e vamos ser avaliados. Eu concorri a 5 escolas, 3 na Europa e 2 nos Estados Unidos, e eu sei que são escolas muito difíceis, e quando só há 1 vaga, 2 vagas, às vezes a pessoa que entra não é por ser melhor do que eu, é porque o júri gostou de certas características que aquela pessoa tem que eu não tenho. E depois eu já estive do lado de cá, do lado do júri, e sei que é muito duro, às vezes. Mas para nós, que somos candidatos, é sempre devastador. Então eu fiz 5 audições, fiz a primeira em Amsterdão, não entrei. Fiz a segunda em Londres, não entrei. Fiz a terceira na Escócia, não entrei. Vou para os Estados Unidos e tinha a quarta e a quinta. Portanto, estava a jogar o meu tudo ou nada. E eram audições em dias seguidos. Portanto, uma quinta-feira na cidade de Cleveland, uma sexta-feira na cidade de Chicago. E isto é horrível, porque é como ir às Olimpíadas e tem que fazer, num dia, a prova de 100 metros barreiras e no dia seguinte tem que fazer os 400 metros de estafetas. Portanto, eu não me consigo preparar para as 2 coisas. E pensei, bom, já cheguei longe, já se calhar está na altura de aceitar que a minha carreira acaba aqui. E, portanto, enquanto me estava a preparar para ir para os Estados Unidos, estava a enviar currículos para aerotransportadoras, para a Emirates, para a TAP, para a Ryanair, que estavam a recrutar. Eu pensei, eu falo línguas, pronto, já percebi, não vou conseguir ser maestro, portanto vou fazer um recrutamento destes mas é tratar de ser adulto e arranjar um emprego, porque já tinha 25 anos na altura, já todos os meus amigos estavam a trabalhar e a ganhar o seu dinheiro, e eu ainda estou nesta luta de tentar conseguir entrar numa escola, depois de levar com 3 negas de seguida. Portanto, digamos que a minha autoestima estava muito, muito em baixo. E fui lá a estas 2 escolas e, por acaso, a última de todas, a de Chicago, era aquela que eu tinha definido como a minha prioridade, aquela onde eu queria mesmo estudar, porque tinha lá um professor específico com quem eu gostava muito de aprender e, por artes do acaso, acabei por entrar nas 2. E eu acho que isto aconteceu porque eu, entretanto, tinha levado tanta pancada psicologicamente com aquelas negas que já ia numa de estou-me nas tintas, eu vou fazer isto pelo prazer. Pode ser a última vez que eu dirijo uma orquestra e, portanto, quero ao menos sair feliz com aquilo que fiz. Quero sentir-me contente por ter chegado até aqui e, portanto, lá fiz a minha prova. Foram provas horríveis, com muitos candidatos e tudo isso, e entrei nestas 2 escolas. E depois, quando entrei nesta escola em Chicago, foram 2 anos em que era como se eu fosse um cavalo de competição que está a ser preparado para um mundo duríssimo. Portanto, é uma escola de elite que aceita 1 aluno que vai ser o melhor de todos os candidatos e durante 2 anos essa escola está a preparar essa pessoa para ser o melhor maestro possível, para sair dali, ganhar concursos e dirigir as melhores orquestras do mundo. E foi aqui que eu senti verdadeiramente a bolha a ficar cada vez mais estreita. Porque quando eu estava a estudar em Lisboa, ao menos eu ainda tinha colegas de turma, éramos uma turma de 30 pessoas e falávamos, ali de repente eu estou sozinho a ser treinado para tudo aquilo. E quando terminei o meu mestrado e os meus professores estavam à espera que eu ficasse nos Estados Unidos e continuasse uma carreira ali, eu decidi voltar para Portugal. E para eles foi uma coisa incompreensível, como é que um rapaz que vem de um país pequenino, atravessa o Atlântico para vir para aqui, chegou tão longe e, de repente, quando está ao seu alcance ter uma carreira a um nível incrível, decide voltar para Portugal. Eles sentiram se calhar que eu tive saudades da minha família ou uma coisa assim. Foi incompreensível para eles que eu tivesse voltado para cá. A razão pela qual eu voltei para cá, e é aqui que eu queria chegar, é que eu nunca deixei de me sentir aquele miúdo que tinha muitos interesses no liceu, que gostava de fazer muita coisa e, portanto, por muito que eu gostasse da música, eu estava a correr o risco de matar o meu amor pela música, porque, de repente, toda a minha vida, toda a minha dieta intelectual, os meus dias, os meus temas, as minhas companhias, tudo aquilo era só música. E por muito que nós gostemos de uma coisa,
seja um prato de comida, seja uma sobremesa, se nós só comermos aquilo, ao fim de uma semana nós já não conseguimos ver aquilo à frente. Portanto, eu estava a correr o risco de matar o meu próprio interesse, a minha própria paixão, que já me tinha levado tão longe. E decidi voltar para Portugal e fazer projetos diferentes. E, portanto, a pessoa que hoje vos fala, vou-vos dizer as coisas que faço, não num sentido de gabarolas, mas para vos dar a entender aquilo que é uma visão caleidoscópica. Eu sou, de facto, maestro, ainda trabalho como maestro, e sou maestro de 2 orquestras, uma que fui eu próprio que criei, que é a Orquestra Sem Fronteiras, outra, uma orquestra que já existia, que me chamou para ser o seu maestro, que é a Orquestra do Algarve. Também tenho programas na rádio, já fiz programas na televisão, tenho podcasts, sou diretor de um festival de música, faço podcasts que não têm nada a ver com música, com o Hugo van der Ding, estive no programa dos Ídolos, que também não tem nada a ver com música clássica, escrevi uma peça de teatro que vai estrear no mês que vem, vai andar em circulação pelo país todo. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a tentar voltar a ser a pessoa que eu era antes de me ir embora, a tentar recuperar estes interesses. Mas acontece uma coisa engraçada e um bocadinho perversa, e é preciso ter arcabouço para lidar com ela, que é todos os meus colegas, os músicos das minhas orquestras, as pessoas com quem eu trabalho em equipa, olham para mim e, se calhar por inveja, se calhar por incompreensão, elas próprias nunca rebentaram as suas próprias bolhas. Portanto, há muitos músicos de orquestra que há 40 anos que só tocam em orquestra, já não sabem o que é outra coisa. E quando de repente vem um maestro dirigir essa orquestra, e eles sabem que esse maestro também tem um podcast em que diz imensas parvoíces e teve num programa mainstream na televisão, e na segunda-feira que vem estreia uma novela nova na SIC e a música do genérico fui eu que a escrevi. Eles pensam, não, este tipo não é sério, ele é um brincalhão, anda aqui a brincar aos maestros, mas ele faz demasiadas coisas, isso não é fixe. E eu penso, pelo contrário, isso é que é fixe, porque ser um cavalo de corrida, viver na bolha, não é fixe. E se nós somos artistas e se queremos trazer um contributo para o que quer que seja a nossa área, se nós só sabemos daquela área, nós nem nisso somos bons. Porque não somos capazes de nos relacionar com outras pessoas, não somos capazes de entender o mundo à nossa volta. E no caso da música clássica, isso é particularmente notório, porque nós trabalhamos, sobretudo, música escrita por pessoas que viveram há 200, há 300 anos, que não fizeram parte deste mundo. E, portanto, corremos o risco de ficar presos nesta bolha. Eu não imagino que haja aqui entre nós pessoas que querem ser maestros ou maestrinas, mas isto que eu vos contei é uma situação com a qual vocês vão ter de lidar, porque vocês vão escolher uma área para aprofundarem os vossos estudos e vocês vão querer ser bons nessa área. Vai haver competição. Vocês vão entrar numa competição saudável, espero, com as pessoas, com os vossos colegas da universidade. Vocês vão concorrer a empregos, vão fazer entrevistas de emprego, que é o equivalente às audições que eu fiz. E é horrível. Vocês vão querer parecer o melhor candidato para aquele lugar. E isso vão consegui-lo, claro, com talento, com capacidade, com conhecimento na área em que estiveram a estudar, mas, sobretudo, se houver uma riqueza caleidoscópica de outros interesses que faz com que vocês sejam diferentes de todos aqueles que ainda estão na bolha. Claro que ninguém pode viver também fazendo de tudo um pouco, e eu tenho noção disso. Para eu chegar onde cheguei, foi preciso primeiro fazer um caminho de especialização muito profundo, de afunilamento, para depois me alargar. Mas aquilo que eu gostava de vos dizer, e a seguir já vamos ouvir as vossas perguntas, eu sei que algumas já trazem, outras se calhar fizeram-nas agora, mas aquilo que vocês vão fazer nos próximos anos é isto. Vocês são pessoas com muitos interesses e vão ter que sentir, se calhar, que deixam alguns interesses de fora para fazer este percurso um bocadinho mais estreito. E aquilo que eu gostava que levassem deste encontro comigo é isto, é o exemplo de uma pessoa que fez o caminho mais estreito de todos, que andou a ir para estas escolas com uma vaga e que sentiu que, se calhar, eu até era muito bom nisso, mas era só mais um. E se eu saísse dali, eles arranjavam logo outro candidato com a mesma motivação, que fazia exatamente o mesmo que eu faço. E, portanto, hoje, olhando para as escolhas que fiz e olhando para a pessoa que sou, acredito que é esta riqueza de interesses e de coisas que faço que faz com que eu tenha mais valor, mesmo no pequenino que é ser maestro.